Olá! Se você está aqui, é provável que já tenha se sentido como se estivesse em um labirinto com tantas portas, caminhos e direções que, em vez de seguir em frente, você simplesmente parou. Talvez a sua cabeça esteja cheia de perguntas como: será que eu deveria mudar de emprego? Será que esse relacionamento realmente vale a pena? Será que não estou perdendo meu tempo com isso? Eu sei exatamente como é essa sensação de paralisia. É como estar em um engarrafamento emocional, com a certeza de que há um destino, mas sem a menor ideia de como começar a se mover. E olha, eu já estive nesse exato lugar por muito tempo. Lembro-me de um período em que parecia que eu estava vivendo no "e se?". E se eu tivesse escolhido outra faculdade? E se eu tivesse me mudado para aquela cidade? E se eu tivesse me declarado para aquela pessoa? A minha vida era um roteiro de possibilidades infinitas, mas eu não estava vivendo nenhuma delas. Estava preso no ensaio, sem nunca subir ao palco. E o que eu percebi depois de muitas noites em claro, de algumas decisões que não deram certo e de uma boa dose de autoconhecimento, foi que o problema não era a falta de opções. Pelo contrário, o problema era o excesso. Essa aula é um convite para você respirar fundo, parar de olhar para todos os lados e começar a olhar para dentro. É um convite para você entender que a sua vida não precisa ser uma série de reações a um mundo que te oferece tudo. Ela pode ser, e deve ser, uma série de escolhas conscientes e intencionais. Não se trata de ter todas as respostas, mas de ter a coragem de fazer as perguntas certas. Vamos juntos nessa jornada, desvendando o que te paralisa e encontrando o seu próprio caminho. Você já notou como, quando a gente encontra uma barreira, a primeira coisa que passa pela cabeça é que aquilo não era para ser? Como se a dificuldade fosse um sinal divino, um aviso do universo para nos mandar de volta para casa. Ah, o projeto não deu certo, é um sinal para eu mudar de área. O relacionamento teve uma crise, é um sinal de que não é a pessoa certa. Por muito tempo eu me comportei assim. O meu mantra era: se é para ser, será fácil. E isso me custou caro. Hoje, olhando para trás, percebo que essa mentalidade é a receita para a mediocridade, porque a vida real não é fácil. E as coisas que realmente valem a pena quase nunca chegam sem resistência. Pelo contrário, a resistência é, muitas vezes, a porta de entrada para o próximo nível. Ela é como o atrito que a gente sente quando está se exercitando. É doloroso, desconfortável, mas é exatamente o que fortalece os nossos músculos. Pense comigo. Imagine que você está tentando aprender um novo esporte. No começo, você vai errar, vai cair, vai sentir dor. O seu corpo e a sua mente vão resistir. A primeira reação pode ser pensar: ah, isso não é para mim. Mas o atleta de verdade não desiste no primeiro tombo. Ele entende que o tombo é parte do processo, que a dor é um sinal de que ele está se superando. A resistência não é um muro, é um teste. É um tipo de rito de passagem que separa aqueles que apenas desejam algo daqueles que estão dispostos a fazer o que for preciso para conseguir. Então, da próxima vez que você se deparar com uma dificuldade, seja no trabalho, no seu relacionamento ou em um projeto pessoal, pare por um segundo, respire e se pergunte: isso aqui é um sinal para eu desistir ou é um convite para eu evoluir? Na maioria das vezes, a resposta vai estar na sua disposição de encarar o desconforto. A evolução não acontece na zona de conforto. Ela acontece exatamente onde você sente o atrito. Nós vivemos na era da superabundância. Com um clique, você pode pesquisar 1000 carreiras diferentes, 1000 cidades para morar, 1000 pessoas para se relacionar. E a gente foi ensinado a acreditar que isso é a liberdade. Mas e se eu te dissesse que é o contrário? E se eu te dissesse que o excesso de opções é a prisão moderna? É o chamado paradoxo da escolha,
Quanto mais opções você tem, mais ansiedade você sente. É como se, no fundo, a gente tivesse sempre a sensação de que não importa o que a gente escolha, estamos perdendo alguma coisa melhor. A internet nos vende a ilusão de que existe uma vida ideal, um parceiro ideal, um emprego ideal. E a nossa, com os seus defeitos, imperfeições e desafios, parece sempre inferior. E o que acontece? A gente vive desconectado do presente. Nunca estamos realmente inteiros onde estamos. Começamos um projeto, mas já estamos com um olho no próximo. Entramos em um relacionamento, mas ficamos com um pé na porta, com medo de perder a pessoa certa que pode estar por aí. Isso é viver no raso, é navegar em 1000 rios, mas nunca mergulhar fundo em nenhum. E a realização, a verdadeira felicidade, não vem da variedade. Ela vem da profundidade. Para sair dessa prisão, a solução é paradoxalmente simples. Você precisa reduzir deliberadamente suas opções. Escolha conscientemente. Decida se aprofundar em algo e se comprometa com isso. Pare de viver no "e se". Comece a viver no "e agora". Abrace a decisão que você tomou com todas as suas imperfeições e desafios. É na profundidade do compromisso que você vai encontrar o que realmente te preenche. Você já ouviu a expressão "a grama do vizinho é sempre mais verde"? Essa é uma das metáforas mais poderosas para entender a nossa tendência de sempre achar que a vida dos outros é melhor. E é uma mentalidade que pode ser a ruína da sua própria felicidade. Pense no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua saúde, na sua amizade, como um gramado. Para que ele seja bonito e saudável, você precisa cuidar dele, precisa regar, adubar, tirar as ervas daninhas, precisa dedicar tempo e energia. Mas o que a maioria das pessoas faz? Quando a grama do seu próprio jardim começa a ficar um pouco seca ou aparecem algumas ervas daninhas, em vez de pegar a mangueira e a enxada, elas olham para o quintal do vizinho e pensam: "Ah, lá está perfeito. É para lá que eu deveria ir." Só que muitas vezes o problema não é o seu quintal. O problema é a sua falta de cuidado. Você não está se dedicando, você não está se comprometendo. Você está esperando que as coisas floresçam sozinhas, e isso não vai acontecer. Um relacionamento não vai ser mágico se você não investir tempo, conversas e atenção. Um trabalho não vai ser ideal se você não se dedicar, aprender e buscar o seu lugar. Então, antes de sair por aí, em busca de uma grama mais verde, olhe para o seu próprio jardim. Se pergunte: eu realmente cuidei do que tenho com a dedicação que ele merecia? E se a resposta for não, comece hoje. Tome uma atitude, por menor que seja, que demonstre cuidado e intenção. Regue a sua própria grama, porque no final das contas, o único jardim que você realmente pode fazer florescer é o seu. Essa é uma das perguntas mais difíceis que podemos fazer a nós mesmos. Quando é a hora de continuar? E quando é a hora de parar? Não existe uma fórmula mágica, mas a minha experiência me ensinou a perceber algumas pistas. A resposta não está em um oráculo, mas na sua honestidade interna. Persista quando ainda há um propósito. Você ainda acredita no valor, no significado, no porquê do que está fazendo. A dificuldade é real, mas o propósito é maior que a dor. Você sente que está evoluindo. As frustrações vêm da resistência, mas você sente que está ficando mais forte, mais maduro, mais capaz. O progresso é visível, mesmo que a passos lentos. Você já fez ajustes, você não é teimoso. Você tentou outras abordagens, mudou a estratégia, buscou ajuda, mas a chama ainda está acesa. O esforço ainda te energiza. Mesmo com o cansaço, você sente que o esforço que você coloca te devolve algo. Uma sensação de propósito, de realização, de crescimento. Desista quando o propósito se perdeu. Você não se vê mais naquele lugar.
Você se pegou fazendo a mesma coisa apenas por inércia, sem um motivo que te inspire. Há apenas estagnação. Você não está evoluindo. Você está apenas repetindo um ciclo de frustração sem que haja qualquer tipo de aprendizado ou crescimento. O esforço é desproporcional ao resultado. O medo é o seu único guia. Você se mantém por medo de recomeçar, medo de falhar, medo do que os outros vão pensar. O medo de largar é maior do que a vontade de continuar. Há um desgaste emocional constante. O esforço que você coloca te suga a energia por completo, te deixa exausto, sem fôlego. Não há um senso de realização, apenas um profundo desgaste. A verdade é que a coragem não está apenas em persistir, mas também em saber a hora de soltar. É preciso ter a humildade de admitir que um caminho não é mais o seu. E é preciso ter a bravura de fechar uma porta para abrir outras. A decisão certa não é a mais fácil, é a mais honesta. Sabe por que tantos relacionamentos desmoronam hoje? Porque tantas pessoas se sentem perdidas, sem saber se estão com a pessoa certa. Por quê? E eu me incluo nisso por um bom tempo. A gente entra em um relacionamento esperando ser escolhido, em vez de se posicionar para escolher. Isso cria uma dinâmica de passividade perigosa. Você aceita pequenos desrespeitos, se molda para caber na vida do outro, evita conflitos, se anula. Você se transforma no cara ideal, no parceiro perfeito, mas se esquece de ser você mesmo. Você está tão focado em ser o que o outro quer, que no processo você se perde. E o mais irônico é que quando isso acontece, o outro perde o interesse. E você também, porque no fundo você sabe que não é real. Sabe que você não está em um relacionamento de igual para igual. Você está em um relacionamento de aprovação. E isso nunca vai ser suficiente para criar uma conexão profunda e duradoura. Um relacionamento saudável se baseia em duas pessoas inteiras, que se escolhem todos os dias. Não em uma pessoa que se anula para agradar a outra. Pare de pedir permissão para existir. Pare de se encaixar no molde do outro. Você não está aqui para ser escolhido. Você está aqui para escolher também. Tenha opinião, tenha limites, tenha seus próprios interesses. Posicione-se, não com raiva ou agressividade, mas com firmeza e respeito. Porque o amor de verdade não se baseia na anulação, mas na celebração de duas individualidades. No meio de tantas distrações, de tantas redes sociais e de tanta informação, a gente acaba vivendo em modo automático. Acordamos, pegamos o celular, navegamos, trabalhamos, assistimos a algo, dormimos e no final do dia a gente não sabe nem para onde foi o nosso tempo. Foi a intencionalidade que mudou a minha vida. Viver com intenção é a capacidade de fazer escolhas conscientes, de colocar sua energia e seu foco no que realmente importa. Não é fazer tudo, é fazer o que realmente te leva na direção que você quer ir. Mas é importante não confundir intencionalidade com rigidez. O homem rígido quebra, ele tenta controlar tudo. Quer que a vida se encaixe perfeitamente em um plano. E quando algo sai do roteiro, ele colapsa. A verdadeira intencionalidade é como a natureza nos ensina. É como um bambu, firme no seu propósito, na sua essência, mas flexível o suficiente para se curvar ao vento. Ele não resiste ao vento, ele se dobra, e quando o vento passa, ele volta para o lugar. Para viver com mais intenção, comece o seu dia com uma pergunta simples. O que é realmente importante para mim hoje? O que eu posso deixar de lado? Não se cobre para ser produtivo o tempo todo. Se cobre para ser presente, fazer o que importa e não apenas o que te distrai. Porque no final das contas, o que nos realiza não é a quantidade de coisas que fazemos, mas a qualidade e o propósito que colocamos em cada uma delas.
A gente foi ensinado a acreditar que um homem de verdade é aquele que aguenta tudo calado, que carrega o mundo nas costas e não reclama. E eu caí nessa armadilha por muito tempo. Tentava ser o super-homem, o cara que dava conta de tudo. E sabe onde isso me levou? Ao esgotamento, à frustração e à solidão. Eu me sentia exausto, porque estava tentando fazer o trabalho de uma equipe inteira. Estava tentando carregar pesos que não eram meus. E por conta do meu ego, eu me isolei. O que eu aprendi da forma mais dolorosa é que a verdadeira força não está em carregar tudo sozinho. A verdadeira força está na inteligência de saber que você não precisa, está na coragem de pedir apoio, de montar um time, de delegar, de compartilhar a carga com quem está ao seu lado. Hoje, quando a vida aperta, eu converso com a minha parceira, eu ajusto meus horários, eu peço ajuda para um amigo, um familiar. Eu redistribuo a carga, não por fraqueza, por sabedoria. Porque a minha energia vale muito mais do que o meu ego. Pare de se ver como um herói solitário e comece a se ver como um líder que sabe que o sucesso é um esforço coletivo. Quantas vezes na vida você se pegou tentando agradar a todos? O seu chefe, os seus pais, os seus amigos, o seu parceiro? Eu perdi anos da minha vida tentando ser o cara que agrada. O filho que agrada, o funcionário que agrada, o parceiro que agrada. E sabe para onde isso me levou? Para um lugar onde eu não me reconhecia mais. Eu me tornei um reflexo das expectativas dos outros, em vez de ser a minha própria pessoa. E viver em função da aprovação alheia é como estar preso em uma prisão que você mesmo trancou por dentro. Hoje, eu entendo que agradar todo mundo é o caminho mais rápido para atrair a si mesmo. É um jogo que você nunca vai ganhar, porque as expectativas das pessoas mudam e você nunca será capaz de satisfazer todas elas ao mesmo tempo. A única pessoa que você precisa agradar, no final das contas, é a si mesmo. A solução é o que eu chamo de construção de identidade. Não é sobre ser egoísta, é sobre ter clareza de quem você é, dos seus valores, dos seus princípios. Para começar a construir a sua identidade, faça uma pergunta simples. O que eu faria se ninguém fosse me julgar? A resposta a essa pergunta é o ponto de partida para a sua autenticidade. E a partir daí, comece a viver um pouco mais alinhado com essa resposta, todos os dias. O medo de dizer não é um dos maiores ladrões da nossa energia e do nosso tempo. A gente diz sim para um compromisso que não quer ir, para um favor que não pode fazer, para uma tarefa que não nos pertence. E a gente faz isso por medo de ser mal visto, de decepcionar, de criar atrito. Mas a verdade é que quando você diz sim para algo que não quer, você está dizendo não para o que realmente importa para você. Você está dizendo não para o seu tempo, para a sua paz, para os seus projetos, para a sua família. Você está se traindo. O mais curioso é que quando você começa a dizer não de forma respeitosa, as pessoas tendem a te respeitar mais, porque elas percebem que você se respeita. Dizer não não é um ato de egoísmo, é um ato de amor próprio. É um limite que você coloca para proteger o que é mais valioso para você. Para começar, escolha uma ou duas coisas hoje para as quais você vai dizer não. Pode ser algo pequeno, como um convite que você não quer aceitar, ou uma tarefa que você pode delegar. Diga não com firmeza, com respeito e sem a necessidade de dar uma justificativa excessiva. A sua paz vale mais. A paralisia muitas vezes não vem da indecisão, vem da espera pela perfeição. A gente fica pensando, planejando, esperando o momento ideal para começar. A gente quer ter certeza de que o primeiro passo vai ser perfeito, que não vamos errar, que o caminho já vai estar claro. Mas o caminho não se descobre pensando, o caminho se constrói no movimento.
Você não vai descobrir se um projeto é para você ou se um novo hábito vai funcionar se você não começar. Você vai errar. Vai se arrepender de algumas escolhas. Vai ter que mudar a rota. E isso é normal. Isso é parte do processo. A única forma de saber se algo é para você é tentando de verdade, com intenção, com coragem e com entrega. O medo da imperfeição é o que te mantém estagnado. E a única forma de superar a estagnação é através da ação. Então, pare de pensar tanto. Pare de planejar o plano perfeito. Escolha uma única ação, por menor que seja, e faça hoje. Pode ser uma ligação, uma conversa, um e-mail. Não importa o tamanho. O que importa é que essa ação vai te tirar da paralisia e te colocar em movimento. Você não está quebrado. Você não precisa de uma nova vida, de um novo trabalho ou de um novo relacionamento para ser feliz. Você está exatamente onde precisa estar para dar o próximo passo. Não se iluda com a grama do vizinho. Não se iluda com vidas perfeitas e editadas nas redes sociais. O que você tem agora, com todos os seus desafios, imperfeições e dificuldades, pode ser extraordinário, se você cuidar dele, se você se dedicar a ele. A vida intencional não é uma vida controlada. É uma vida vivida com verdade, com presença e com propósito. E isso está ao seu alcance agora. Então, respire. Olhe para a sua vida, para o seu jardim e se comprometa a cuidar dele com a intenção que ele merece. Comece hoje, com a consciência de que a liberdade não está em ter todas as opções, mas na coragem de fazer as suas escolhas. Escolha com coragem, escolha com clareza e, acima de tudo, escolha com fé em si mesmo. E então, qual é a primeira coisa que você vai fazer para começar a regar o seu jardim?